E a pediatra a doutora Raquel Souto foi a participante do último sábado conosco no Viver Bem, tirando dúvidas principalmente sobre as crianças, né? Neste período de pandemia. Os pais ainda têm ali algumas dúvidas, alguns questionamentos. Afinal, trata-se de uma doença nova, então a gente pontuou tudo isso no Viver Bem do último sábado e a doutora Raquel continua conosco agora online para a gente recapitular tudo isso. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Renata? Mais uma vez, obrigada pelo convite. Doutora, antes da gente se aprofundar um pouquinho nas crianças, os números de casos da Covid-19 em Rondônia, a gente pode dizer que eles ainda estão elevados? Ainda está. Assim, a gente ainda não consegue dizer que a gente entrou num platô. Os números ainda estão aumentando. Na semana dos testes rápidos, a gente teve um pulo realmente grande dos números de casos. Mas depois dessa semana para cá, a gente ainda tem o número de casos, mas está no nível de 300, 350 dias, mas ainda tem, sim, ainda número de casos novos. A gente pode dizer que as crianças são menos suscetíveis ao novo coronavírus e se elas transmitem a doença? As crianças são suscetíveis da mesma forma como adultos são. Talvez as crianças sejam um pouco menos suscetíveis porque elas não têm um fluxo de saída de casa. Então, acaba que elas não são tão expostas. E elas transmitem da mesma forma que um adulto. Né? Essa falsa afirmativa de que criança não transmite, isso é errado. Criança transmite sim, tanto quanto um adulto. E doutora, quais são os sintomas que as crianças costumam apresentar no caso de serem confirmadas com a Covid-19? As crianças, elas apresentam geralmente quadros leves. Tosse, uma coriza, às vezes uma febre mais baixa. Às vezes elas podem vir com acometimento dermatológico, às vezes um rasque, aquelas petequezinhas no corpo, às vezes isso acontece. Algumas crianças, elas evoluem para o quadro moderado a grave, mas não é a maioria, a gente vê que é a minoria. Então, assim, ou às vezes é assintomática, às vezes a casa inteira está positiva e a criança não sente absolutamente nada. Então, as crianças, majoritariamente, elas são assintomáticas ou têm sintomas leves. Há alguma explicação? Já há estudos que apontam por que as crianças elas apresentam normalmente sintomas mais leves? Se o sistema imunológico dela de alguma forma está mais fortalecido? O porquê das crianças não serem um grupo de risco como a maioria das outras infecções? Então, na verdade, a gente não tem nada palpável, a gente não tem nada explicado. E é até engraçado porque o sistema imunológico das crianças, eles são desenvolvidos a partir dos 5 anos, 6 anos, que é onde a gente visualiza que as crianças têm menos infecções respiratórias, menos infecções de repetição. Hoje a gente não sabe dizer o porquê que as crianças não são. Tem algumas teorias, mas assim, nada ainda efetivo e nem comprovado. O que a gente sabe hoje é que as crianças são mais assintomáticas do que os adultos. Elas não são fatores de risco. Doutora, e como protegê-las? Afinal, elas podem ali também transmitir para os demais membros da família. A criança, ela não tem ainda uma conscientização formada sobre a lavagem das mãos, sobre o uso da máscara. Como proteger as crianças, então? Eu falo que o primeiro momento é dar o exemplo, né? Assim, se a gente está com máscara, se a gente lava as nossas mãos, se a gente tem uma rotina de quando receber algum produto em casa, lavar, deixar em quarentena o produto, até porque a gente sabe que o vírus fica ali, sobrevive, às vezes em papelão 24 horas, em metal durante 5 dias. As crianças acabam vendo a gente fazer e fazem igual. Crianças não usam máscara, crianças menores de 2 anos, elas não usam máscara. Então, assim, agora maiores de 2 anos, se ela tem um desenvolvimento, é importante o uso da máscara, mas assim, e a questão da lavagem das mãos, ensinar as crianças a lavar as mãos. E numa situação ou outra, fazer o uso do álcool em gel. A criança, ela pode fazer o uso do álcool em gel, então? Pode, a criança pode. Só que assim, eu falo o seguinte, a criança leva tudo à mão à boca. Tudo à mão à boca. Então, assim, o álcool em gel, ele só é usado numa situação excepcional e sob supervisão. Que aí você visualiza se a criança está levando a mão à boca, você já intervém, já tira, sem fazer com que a criança faça alguma ingesta desse álcool. Mas a prioridade é a água e sabão. Doutora, outro ponto que eu acho que deve ser bastante complicado para pais e mães é quando ali na família algum membro
está infectado. Como não infectar essa criança morando dentro da mesma casa? É possível isso? Já que a criança, ela não é nada independente, né? Ela precisa do pai, precisa da mãe, gosta de estar ali perto, de ter o afeto. Como fazer nesses casos? Na verdade, é muito difícil isolar uma criança. Você não consegue, vamos supor, um pai positivo, uma mãe positiva, consequentemente, essa criança também estar positiva. Só que ela acaba tendo sintomas leves ou sendo assintomáticos. A gente não consegue isolar as crianças. Então, assim, essa questão do isolamento domiciliar para os pais positivos, infelizmente, a gente não consegue, porque na maioria das vezes as crianças já estão positivas também. Porque o contato das crianças com os pais é direto, na lavagem do banho, da comida. Às vezes as crianças têm o hábito de usar o mesmo copo dos pais, o mesmo talher dos pais. Então acaba que o contágio é muito grande. Então, assim, você isolar uma criança em casa com pais positivos, acaba que não tem muito sentido, né? Porque a criança consequentemente, já está contaminada também. Doutora, acho que todo mundo fica um pouco ansioso com relação ao diagnóstico, né? A confirmação da doença. Existe a necessidade das crianças realizarem o teste? Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Os testes, eles estão a nosso favor, né? Eles chegaram para ajudar. As crianças, elas só devem ser testadas em quadros moderados a graves. As crianças só devem ser testadas quando estão internadas. Esse é um protocolo do Ministério da Saúde. Não tem nada novo, não tem nada diferente que fale para as crianças serem testadas sem estar em quadros moderados a graves. A gente vê muitas mães, muitos pais preocupados, indo às emergências pedindo o teste. Mas os testes, nesse momento, não é indicação, não tem um protocolo que respalde o profissional de saúde que está ali na ponta fazer esse teste em crianças assintomáticas ou sintomas leves, ou que sejam contactantes de casos positivos, ou que a casa esteja positiva. Voltando um pouquinho à questão de isolamento, doutora, as crianças normalmente são bem apegadas aos avós, né? É hora de afastar as crianças dos avós? É o seguinte, se a gente tem essa possibilidade, afaste. Porque os avós são fatores de risco. Muitas vezes são hipertensos, são diabéticos, às vezes têm outras comorbidades. Não necessariamente a doença que chegue acaba ocasionando uma questão de gravidade, mas assim, a probabilidade que isso aconteça com os idosos é maior, porque eles hoje são fatores de risco. Então, se existe a possibilidade de afastar, afaste. Por mais que assim, a gente já está aí na pandemia desde março, abril, maio, junho, já é um tempo muito prolongado. É difícil você manter esse isolamento dos avós, mas se você puder, faça. Eu sei que muitas famílias não têm essa condição, não tem um outro lugar para colocar os idosos, mas a lógica, né, assim, os estudos apontam que o ideal seria não ter esse contato. Doutora, infelizmente nosso tempo é curto, mas antes eu queria fazer só mais uma perguntinha. Se existe o risco de, na gestação, a mãe para passar a Covid-19 para o bebê, e se as mães que estão amamentando devem interromper a amamentação neste período por conta da pandemia? Então, até o dia de hoje, até a data de hoje, não existe nenhum relato que se fale que houve transmissão intragestacional, ou seja, uma grávida passou para o filho. O que acontece às vezes é que a grávida é Covid positivo, ela acaba transmitindo para o filho quando ele nasce, naquele contato. Por mais às vezes que se use máscara, por mais que tenha todas as proteções, a gente sabe que isso acontece. Então, assim, hoje, nessa segunda-feira, a gente não tem nenhum relato, não tem nenhuma descrição que fale que tem essa transmissão intragestacional. O que a gente vê é a questão da criança nasce, a partir do momento que a criança nasce, acaba tendo essa contaminação. E com relação à amamentação, a gente vê que a amamentação é muito rica, né? Assim, o benefício de você amamentar um filho, um recém-nascido, é muito maior do que você privar ele dessa amamentação. Se você quiser ter um cuidado um pouco maior, use as máscaras durante a amamentação. Mas assim, o amamentar para uma mãe que é Covid positivo não tem, assim, é recomendado, não tem nenhuma contraindicação.
Só que o que eu falo é que é tudo muito novo, né? Os estudos que a gente faz, que tem hoje, é muito novo. Possa ser que daqui a 1 ano, possa ser que daqui a 6 meses, possa ser que daqui a 5 semanas a gente vê uma coisa diferente. Mas hoje a nossa realidade é essa. Muito bem, olha, a gente teve aí vários outros questionamentos sendo esclarecidos pela doutora Raquel e o nosso programa já está disponível no canal do YouTube da SIC TV, o canal SIC TV, tá? Então, para você que perdeu o programa do último sábado, pode rever no YouTube. Obrigada, viu, doutor? Vamos deixar seu Instagram para quem quiser te acompanhar? Tá, meu Instagram é doutora Raquel Souto. Eu também estou com um canal do Telegram, mas eu acabo que o Telegram é um canal exclusivo. Mas eu também estou subindo no canal do Telegram e tenho o site também, doutoraraquelsouto.com.br, para consulta online. Tá certo. Obrigada mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Eu espero que vocês de casa tenham gostado do tema do último sábado, sendo aqui reprisado, aliás, a gente debater dele mais uma vez aqui no Câmera Mais. Este foi o quadro Viver Bem.